Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. E capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Juízes, capítulo de número 6, e Juízes, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 e vamos ler outros do capítulo 7. Verso 1 a seguir. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região ao leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, a faixa de Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas. Vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei de vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-las dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu o quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor, menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Capítulo 7. De madrugada, Jerubbaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto de Monte Monre. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou.
Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram. Ficaram apenas 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão: há ainda muita gente. Desça com eles às águas e os separe, os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cão, o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei a vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura dessa palavra. E me ajude, me dê graça, para que eu possa comunicar a tua palavra com graça, com sabedoria, com ousadia, com intrepidez, com unção. E eu te peço graça para que eu possa me aprofundar nas Escrituras, para não ficar apenas na superfície da explicação do texto lido, mas que eu possa me aprofundar e mergulhar e levar todas essas pessoas que estão aqui e aqueles que estão em suas casas, participando online, para que nós possamos nos aprofundar nas Escrituras e aprender nessa noite. E sabemos que ao aprendermos, tua palavra diz que o conhecimento molda o homem, e a tua palavra diz que a verdade liberta. Pai, nos ajude nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Todos digam graças a Deus. Eu já preguei várias vezes nessa passagem, e eu digo para vocês que cada vez que eu leio esse texto, eu me surpreendo, porque eu aprendo coisas que eu ainda não tinha observado, não tinha lido, não tinha visto. Esse texto é um texto muito conhecido, o texto de Juízes. Nessa época, Israel não tinha um rei. Israel era governado por homens que se levantavam, movidos por Deus, e que Deus os levantava como juízes e julgavam sobre Israel. O texto diz que todas as vezes que Israel plantava, o povo de Midian, os amalequitas também, outras nações vinham, e eles vinham com uma multidão de homens montados a camelos, e eles devastavam as lavouras. Eles plantavam, Israel plantava, mas quem colhia era outro. O texto diz que o povo se empobreceu tanto. A Bíblia diz que eles se empobreceram. E um homem chamado Gideão estava malhando o trigo que ele havia colhido, escondido, com medo de ser saqueado também. Ele entra dentro de um lagar. Lagar é um poço estreito, uma pequena cisterna, digo cisterna, mas sem água, óbvio, onde eles colocavam as uvas e pisavam as uvas para delas fazerem o vinho. E esse homem, escondido ali, protegendo sua colheita, ele é surpreendido pela presença de um anjo, um ser enviado por Deus, um mensageiro. E quando esse anjo então se encontra com Gideão, ele traz consigo uma saudação dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso, poderoso guerreiro. O texto não diz, mas provavelmente Gideão interpretou aquilo como uma piada, porque ele não
pelo menos seu comportamento, sua atitude, não era de grande guerreiro. Ele estava com medo, escondido, malhando trigo. E o anjo então lhe diz: o Senhor é contigo. E ele diz: mas se o Senhor é comigo, então por que nós estamos vivendo isso? Eu acho que em algum momento da sua vida você já deve ter feito essa oração. Se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa situação? Se Deus é comigo, por que eu estou sofrendo deste sofrimento? Porque eu tenho essa dor. E ele diz para o anjo: como que Deus vai livrar Israel sobre as minhas mãos, se a minha família é a menor, e nós somos os mais pobres, nós não temos condições de nada? E o Senhor ainda disse que seria com ele e que estaria com ele, e que ele venceria os midianitas. Gideão então topa, e ele vai para casa. À noite ele faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Ele destrói o altar de Baal, e quando pela manhã os israelitas chegam ali e veem aquilo caído, eles o chamam de Jerubaal e queriam matá-lo. Ele diz: não, se Baal é Deus, deixa ele me encostar. Se eu fiz algo errado, que Deus me puna. E o Senhor então fala com Gideão. Gideão reúne um exército. Eles não tinham um exército. Reúne um grupo de homens, 32 mil homens, para lutar. E Deus diz para lutar contra 135 mil. E Deus ainda diz para ele: há muita gente contigo. Diga que os que são fracos, medrosos, covardes, voltem. E ele assim o disse. E naquele dia, 22 mil voltaram, abandonaram, o deixaram, e ficaram apenas 10 mil. E Deus disse: ainda há muita gente contigo. Leve-os ao rio para que eles bebam água. E aqueles que beberem a água, como o cão bebe, lambendo, esse você coloca à parte. Aqueles que se ajoelharem para beber a água, você os manda de volta para suas casas. Eram 10 mil. Apenas 300 pegaram a água com a mão e lamberam a água na mão. 9.700 se ajoelharam para beber a água, e eles retornaram. O texto depois vai nos dizer que Deus deu uma vitória muito grande e poderosa para Gideão, e eles venceram os midianitas. Mas eu quero me deter apenas nesses 2 capítulos, nessas 2 leituras, porque aqui nós temos coisas muito poderosas para nos ensinar. E você precisa entender que o seu maior inimigo, ele não está do lado de fora. O seu maior inimigo, ele está do lado de dentro. Gideão, ele teve um conhecimento que muitos ignoram ou passam despercebidos. Gideão, ele teve o conhecimento de uma guerra que não era uma simples guerra, mas era uma guerra espiritual. O fato de Gideão estar escondido malhando trigo nos mostra que ele estava disposto a proteger aquilo que ele havia conquistado. Ele tinha discernimento de que qualquer momento ele poderia ser atacado pelo inimigo. Toda vez que Israel plantava, os inimigos vinham roubar a colheita. E eles já estavam se acostumando com aquela situação. E já estavam tendo aquilo por normal. E isso é um perigo. Quando nós começamos a normalizar coisas que não devem ser normalizadas em nossa vida. Quando nós começamos a aceitar realidades que nós não deveríamos aceitar.
Isso é um grande perigo. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, elas não veem que elas estão dentro de uma guerra, de que suas famílias estão sendo atacadas. Elas não veem, elas olham para os seus problemas, para as circunstâncias, e tem isso como algo normal, como está todo mundo assim, e está tudo certo, enquanto não está. Eu te convido nessa noite a abrir os seus olhos espirituais e começar a olhar para a sua vida profissional, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida física, para tudo que envolve você, com os olhos espirituais, e enxergar realidades que talvez você ainda não consegue enxergar. E Gideão, ele enxergou. E quando nós não enxergamos essas realidades, nós cometemos uma injustiça de atribuir coisas ruins que nos acontecem a Deus. E essa é uma tática do diabo, para que as pessoas se tornem incrédulas, amargas e revoltadas contra Deus, como que se Deus fosse o responsável pelas suas mazelas. Se as coisas não estão dando certo, se você está vivendo uma situação difícil, não, é porque Deus quis assim, porque Deus quer assim, porque essa é a vontade de Deus. Será? Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina dizendo assim: e quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção nisso. Seja feita a tua vontade. Se Jesus nos orou, se Jesus nos ensinou, me perdoe, se Jesus nos ensinou a orar, pedindo que a vontade de Deus seja feita assim nos céus como na terra, quer dizer que muitas coisas que acontecem em nossa vida nunca foi vontade de Deus. Será que de fato isso que você está vivendo, será que é vontade de Deus? Nós precisamos entender o porquê da derrota. Embora visivelmente o problema dos israelitas fossem os midianitas e os outros povos, mas por detrás havia uma questão espiritual. Muitos dos problemas que enfrentamos não são muito bem da maneira que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem. Existe uma questão espiritual por detrás. Eu não quero espiritualizar tudo, mas existem muitas coisas que eu também não posso trazê-las como coisas normais, naturais, humanas, físicas. E Juízes capítulo 6, versículo 1, revela o porquê daquele fracasso. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. O texto diz que havia uma questão espiritual. Eles estavam fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Fazer o que é mal diante dos olhos de Deus é fazer algo que a sua consciência está te dizendo: isso não é legal, isso não foi bom, não é bom. Gideão entende isso, e Gideão entende que o problema da nação não era a presença dos inimigos, mas era a ausência de Deus. Quando o assunto é batalha espiritual, quando o assunto é ataque do inimigo,
Eu e você precisamos ter consciência de que o problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência da presença de Deus na nossa vida. Nosso problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. A ausência de Deus em muitas áreas das nossas vidas. O seu problema não é estar rodeado pelo mal, mas é estar vazio de Deus. Tiago 4 diz: sujeitai-vos, submetei-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, a vós duplo ânimo, purificai os corações. O texto está dizendo: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não é sobre o diabo, é sobre a ausência de Deus. Não é sobre uma força do mal te incomodando, é sobre uma ausência da presença de Deus sobre você, porque não há busca. A palavra de Deus, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Meu irmão, eu não tenho problema em saber que o diabo está ao meu redor, contando com que os anjos de Deus estejam ao meu redor. E é o que o Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é o quanto de mal que está vindo contra você, é sobre a presença de Deus em você. Se pudéssemos medi-la em litros, a presença de Deus, o seu tanque estaria cheio ou vazio? Você pode chutar: meu tanque está cheio. Bacana, eu também posso achar que o meu tanque está cheio. A pergunta é: quantas vezes você abasteceu? Há abastecimento? Não, eu vou no culto todo domingo. Mas isso aqui só não é o suficiente. E eu te faço a pergunta: se você acha que isso aqui é suficiente, a minha pergunta é: você almoça só no domingo? Você se alimenta somente no domingo? Você come no domingo e a semana toda está tudo certo? Ou você se alimenta todos os dias? Da mesma forma, nós devemos buscar nos alimentar de Deus. Juízes capítulo 7, versículo 6, vai nos dizer algo. O texto diz assim: o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. 300 homens. Uns levaram a mão à água e lamberam, e os outros se ajoelharam, e esses foram removidos. E por que eles foram removidos? Porque eles se ajoelharam. Para beber água ajoelhado, você tem que pegar as suas armas, colocá-las de lado, colocar as mãos no chão e beber. Ao passo que quem pega a água com a mão, ele segura a arma. Ele está bebendo, mas ele está atento. O que te faz perder a guerra é a distração. E se você estava aqui quando eu preguei sobre distração, você jamais vai esquecer aquela cena de distração. São 4 cavalos, lembra? Correndo em 4 direções e partindo a pessoa em pedaços. É isso que a distração faz. Pessoas distraídas não têm foco. E quando você não tem foco, tudo é problema, tudo é reclamação. Tal atitude mostra que eles não tinham foco, eles não estavam vigilantes. Muitos dos nossos problemas na vida, na verdade, nada mais é do que falta de foco, falta de objetivo. Há uma passagem na Bíblia, e essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 1.
O texto começa contando a história de um homem que tinha 2 mulheres. Esse homem se chamava Eucana. Ele era casado com Penina, e ele tinha filhos com Penina. E ele também era casado com Ana, e ele não tinha filhos com Ana. E o capítulo 1 de 1 Samuel conta uma história de intriga entre Penina e Ana. Penina, o tempo todo, ela implicava Ana, porque Ana não tinha filhos. O texto diz: e a sua competidora excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela não gerava. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que ele subia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava, pelo que Ana chorava e Ana não comia. Ana ficava, a vida de Ana era ficar remoendo as ofensas, as irritações, as provocações de Penina, a ponto de, quando ia ao templo, ficar chorando, e o texto diz que ela também não comia. Já aconteceu isso com você? De alguém que te irrita tanto, que você só fala naquela pessoa, você fica pensando naquela pessoa. Hoje tem uma frase, né, que eles falam: fulano alugou um triplex na cabeça de não sei quem, porque ele não consegue viver, só pensa nele. Era assim que Ana vivia com Penina. O texto diz que ela era competidora, excessivamente a provocava, ela a irritava, ela a fazia chorar, ela a fazia perder a fome. Se você já leu o livro de Samuel, eu te desafio a ler, é um livro fantástico. Mas você vai ver que Penina aparece no 1º capítulo. E quando Samuel nasce, quando Ana faz um voto com Deus, e ela dá à luz a Samuel, Penina desaparece da Bíblia. Acabou Penina, sumiu Penina. Depois que Samuel nasceu, Penina desaparece da Bíblia. A partir daquele momento, a história deixa de girar em torno da provocação de Penina e passa a girar em torno do propósito de Deus. Quando Samuel nasceu, nunca mais ouviu-se falar de Penina. Por quê? Porque agora tem foco, porque agora tem objetivo. Gente que fica preocupada com pessoas, falando da vida de pessoas, é gente que não tem foco na vida. E quem não tem foco não cresce, não supera, não avança, não rompe. Olhe para dentro de você. Será que você não está como aqueles que se ajoelharam, vivendo uma vida despercebida, uma vida sem foco, uma vida sem propósito? Gente que não tem propósito fica irritado com tudo e com todos, e todo mundo é culpado. Cada hora você está encrencando com um. E o que te faz ser assim? Falta de foco. Leve somente aqueles que lamberem a água nas mãos, como o cão faz. A esses sim, os outros não. Penina e Ana. Penina aparece o tempo todo. Samuel nasceu, sumiu Penina. Sumiu Penina. Quando você tiver foco na sua vida, você vai perceber que muita coisa vai sumir da sua vida. Quando você tiver clareza de propósito na sua vida, você vai perceber que muitas coisas que hoje te irritam vai perder completamente o sentido, o significado. Por quê? Porque agora você tem foco,
porque agora você tem propósito. Começou com 32 mil homens. 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil. Depois 9.700 foram embora. Ficaram 300. Ninguém vence na vida enquanto ficar remoendo aqueles que se foram. Um dos maiores desafios da vida é não se ressentir com aqueles que se vão. Muitos te deixarão. 32 mil, 10 mil, ficaram 300. Como é que você lida com aqueles que te abandonam? Como é que você lida com aqueles que se vão? Observe a sua vida, desde a infância. Quantas pessoas já passaram por ela? Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Quantas? Quantas pessoas foram amigas, seus amigos? Você dizia, fulano é meu amigo, lá no primário. Cadê? Cadê? Sumiu. Quantas pessoas foram amigos seus na adolescência? Lembra do tiro de guerra? Vocês eram um só. Cadê aquele povo? Quantos já passaram? E lhes digo, quantos ainda passarão na sua vida? Eu e você, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas que vão nos deixar. Tem pessoas que vão estar com você até terem uma proposta melhor. E quando tiver, eles vão te largar. Tem gente que está com você por interesse. E mais, tem gente que está com você e vai te deixar, e quando te deixar, vai te arrumar problema, vai te levar na justiça, vai mentir, vai te caluniar. Gideão tinha 32 mil, ficou com 300. Se você não souber lidar com as pessoas que vão te deixar, você não vai romper. Você precisa saber lidar com as pessoas. Você precisa aprender a lidar com isso, porque isso faz parte. A prova de Gideão não começou quando ele teve que enfrentar os midianitas. A prova de Gideão começou quando ele foi abandonado. De 32 mil ficou 300. 31.700 foram embora. Ficaram 300. Ali começa a prova dele. Há pessoas que nunca viverão o propósito de Deus, porque passam a vida olhando para quem foi embora. Gideão, ele não correu atrás dos 31.700 que partiram. Ele seguiu com os 300 que Deus havia separado. Ei, há um momento que insistir para alguém ficar, para alguém permanecer, é lutar contra a própria vontade de Deus. Aqueles 31.700 foram, porque não eram para estar, e está tudo certo, e vai com Deus. Quem Deus removeu da sua caminhada, não pode ficar ocupando espaço na sua mente. Eu vou repetir, quem Deus removeu da sua caminhada, não pode ficar ocupando espaço na sua mente. Já imaginou se Gideão ficasse, agora, se eu tivesse os 31.700, a batalha seria diferente. Ele não ficou chorando aquilo que ele perdeu. Não, ele focou nos 300 que ele tinha. E sabe por que Gideão não desistiu? É porque a expectativa de Gideão estava no lugar certo. Guarde essa regra.
Guarde essa regra da vida: só há decepção aonde há expectativa. Toda vez que você se decepcionar na vida, não culpe o outro, a culpa é sua, porque foi você quem criou expectativa. A expectativa de Gideão estava em Deus. Só há decepção aonde há expectativa. Esse era o segredo. A expectativa dele não estava em 32 mil, não estava nos 10 mil, e para te falar a verdade, nem estava nos 300, mas estava em Deus. O dia em que eu e você entendemos que a nossa expectativa não deve estar em pessoas, mas em Deus, o nosso coração será curado de decepções, será curado de feridas e traumas, de rejeição. Gideão, ele ensina algo muito poderoso para nós, que antes de vencer os midianitas, ele precisou vencer o pensamento. Porque quando o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem de valor, ele diz: eu? Homem de valor? A minha família é a menor, nós somos os mais pobres, quem sou eu? Essa era a mentalidade dele. Então eu digo que antes de vencer os midianitas, primeiro ele precisou vencer o pensamento. Provérbios 23, 7 diz: porque como você imaginou no seu coração, assim é. Olha que texto poderoso. Porque como você imaginou no seu coração, assim é. Você é aquilo que você imagina. Toda grande vitória começa com uma mudança de mentalidade. E eu digo que antes de Deus entregar os midianitas nas mãos de Gideão, primeiro Deus precisou destruir as fortalezas mentais que haviam dentro dele. Ele estava preso. O anjo do Senhor diz: homem valente. E a resposta dele é: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre, é a menor. Isso mostra o nível de mentalidade dele. E é a mentalidade que a gente encontra nos dias atuais. Eu estou cansado de encontrar com gente cheia de habilidade, gente cheia de carisma, gente que você olha e quando você conversa, você fala: cara, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa vai se dar muito bem na vida, e ela não consegue romper. Parece que aquilo que ela fala não está alinhado com aquilo que ela vive. E por quê? Por causa de uma mentalidade. Uma mentalidade. Deus está falando para você: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão poderoso. O Senhor é contigo, homem de guerra, poderoso guerreiro. E ele: minha família é pobre, eu sou pobre, eu vim lá do bairro, sei lá o quê, quem isso? Eu? Muitos de vocês vivem da mesma forma. Muitos de vocês servem a Deus, creem em Deus, cantam, pregam, mas a mentalidade ainda é uma mentalidade tacanha, pequena, não consegue enxergar coisas grandes, coisas excelentes, não consegue conviver com a excelência.
Não, quando alguma coisa boa começa a acontecer para você, não, imagina, isso aqui tá bom demais para ser verdade. Eu nem acredito. Por quê? Porque você já sentenciou você mesmo. O texto de Provérbios diz: como você imagina no seu coração, na sua alma, assim você é. Perceba que os midianitas ainda nem tinham sido enfrentados, mas Gideão já estava sendo derrotado pelos seus próprios pensamentos. O problema de Gideão não era que o seu inimigo era tão grande. O problema de Gideão era que ele se achava pequeno demais. Ei, não é o seu problema que é grande demais. Não são as suas adversidades que são grandes demais. É que você se acha incapaz. É que você está como Gideão. Ah, o meu clã, a minha família é mais pobre, quem sou eu? Você não entende até hoje que não é sobre você, é sobre o Deus que habita em você. Você não entendeu isso ainda. Deus estava lhe dizendo: ei, Gideão, varão poderoso guerreiro, varão valoroso. É como se Deus estivesse falando: Gideão, existem coisas sobre você que você não sabe, que eu sei. Deus não te vê como você se vê. Deus não te enxerga como você se enxerga. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 5, lá no capítulo, no versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Mas do lado daquele versículo, tem uma passagem que diz: ninguém enxergue o outro como você enxergava antes de Cristo, antes dele ter Cristo. Porque quando Cristo passa a habitar em você, você tem a mente de Cristo. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há uma mudança de mentalidade. Uma das maiores provas de que Deus está trabalhando em você é que Deus está trabalhando na sua mentalidade. Caso contrário, você é um papagaio. E o papagaio só repete, uma maritaca. Canta, 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 prega, 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 prega. Mas a mentalidade não mudou. E a prova é a vida que vem atrás. É como se a nossa vida fosse uma locomotiva. O vagão da vida financeira, o vagão da vida familiar, o vagão da vida emocional, todos eles puxados por uma locomotiva que se chama mentalidade. Isso é fundamental para a nossa vida. Deus estava falando com ele. E o inimigo mais perigoso nem sempre está diante de você. Muitas vezes ele está dentro de você. Enquanto Deus diz: você é valente, ele diz: eu sou pequeno. Enquanto Deus diz: você tem propósito, ele diz: não, eu tenho limitações, minha família é a mais pobre. Enquanto Deus via um libertador, ele enxergava apenas um homem comum. A maior batalha de Gideão não era contra os midianitas, mas era contra a imagem distorcida que ele havia criado de si mesmo. Aprenda uma coisa: o seu cérebro, ele não sabe diferenciar realidade de fantasia. Ele não sabe diferenciar realidade de imaginação. O seu cérebro, ele apenas reage. E eu vou te mostrar isso. Você já percebeu que quando você está no banco do carona, no carro, e alguém está dirigindo o carro, e ele vai para uma esquina, ou para um sinal, um semáforo, mas ele vai meio que acelerado, e você que está do lado diz: ele não vai parar, mas ele vai parar. O que você faz sentado do lado? Você está freando. Mas que freio? Tem freio do lado do
do carona? Só se for o carro da autoescola, que eu acho que tem. Ana, como é que chama aquele brinquedo que põe um óculos assim e vê um simulador de montanha-russa? Você sabe o que é? Quem já brincou naquele negócio lá, colocou o óculos assim, e aí, né, tem de tudo naquilo. Tem uns que é uma selva e tal. Eu já, no shopping. E aí você vai para um shopping. Você ainda tem aquilo lá? Vou fazer uma propaganda para você. Vai ter na Festa Country o simulador? Então, você já pega essa mensagem e vai fazer um teste se eu estou falando verdade ou não. Você vai para um simulador fugiu o nome. De montanha-russa. E você se assenta ali, todo mundo passando, praça de alimentação, uma loja, outra, pessoal indo e vindo. Você se assenta numa cadeira, eles te dão um óculos, você põe o óculos. E de repente começa. E aí você começa a gritar, e todo bom besta lá, e todo mundo passando. O que está acontecendo ali? Que é coitado ali. E você gritando, agora, e segurando, e gesticulando por um lado e para o outro, e se movimentando como quem está balançando para um lado, e descendo a montanha russa, e subindo, e agora vai... Você grita, e todo mundo olhando para você e falando, o que é aquilo? Está passando, o que ele tem? Quem sabe o que eu estou falando? A sua mente está cansada de saber que aquilo ali é mentira. Que aquilo ali é um simulador. Mas ao colocar aquilo e passar por aquela simulação, a sua mente cria comandos no seu corpo, de você pensar que está caindo, e você balança, e você grita, e tal. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para você entender que o cérebro, ele não sabe o que é fantasia e o que é realidade. O cérebro, ele só reage. Então, se eu tenho uma mentalidade transformada pelo Evangelho, se eu creio que eu sou o que Deus diz que eu sou, eu começo a me comportar, eu crio um ambiente baseado naquilo que eu creio. Irmão, vai para a roça à noite. Eu não sei quantos de vocês, né? Boa parte da minha infância foi na roça. E eu lembro, gente, que às vezes à noite, né, a gente ia de uma casa para outra visitar alguém, e aí sentava todo mundo em volta do fogão de lenha e começava a contar uns casos de assombração. Quem é dessa época aí? Mula sem cabeça, lobisomem, sei lá o que. Bom, eu ia só encostando no meu canto ali. E na hora de ir embora para casa, cupim vira fantasma, árvore vira mula sem cabeça, mourão de cerca vira... Por quê? Porque você ouviu histórias, dentro de você, você criou um ambiente. Olha quantas situações na sua vida que você enfrentou, mas antes de enfrentar, alguém chegou e falou algumas coisas para você, coisas negativas, e você acreditou naquilo, e você criou um ambiente, você sofreu demais. E quando chegou aquele dia, era um exame, era uma consulta, e aí você estava lá, puxa, não, mas não era nada daquilo. Você sofreu por antecipação. Quando eu pego esse texto e eu estou falando eu não estou falando de pensamento positivo, não é sobre isso, pelo amor de Deus, não deturpe as minhas palavras. Eu estou falando de neurociência, que diz que o cérebro não sabe diferenciar realidade de imaginação. Eu deveria ter trazido um vídeo, por exemplo, de uma bola aqui nesse LED, alguém chutando a bola e a bola vindo na sua direção. Tenho certeza que muitos iam fazer assim. Quem já teve essa experiência? Você está cansado de saber que a bola não vai sair de dentro da tela.
mas o cérebro não sabe o que é realidade e o que é fantasia, ficção. E aí, o grande problema disso é que isso cria ambientes aqui dentro. E tem muita gente aqui sofrendo, passando por situações que na verdade essas situações só existem num lugar, aqui dentro. E você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Por isso Deus virou para Gideão e disse: varão valoroso, homem de valor. Deus então ele trabalha a autoestima de Gideão para quebrar aquela encrenca de que eu sou da família mais pobre, eu não posso. E existe algo muito poderoso aqui, que é o poder do secreto. De noite, Gideão vai lá na casa do seu pai e ele destrói o altar de Baal. Para mim, uma das lições mais poderosas da história de Gideão é essa. É porque eu sou o que eu faço enquanto os outros estão dormindo. A bem da verdade, você é aquilo que você faz enquanto os outros dormem. Porque no dia seguinte, quando eles viram o ídolo estava removido e que tinha o altar quebrado, alguém falou: quem fez isso? Eu amo isso. Quando eles dizem: quem fez isso? Eles tomam um susto. E por que eu amo isso? E eu vou te dizer por quê. Porque é muito fácil chegar aqui e ver essa estrutura, e ver esse resultado dessa igreja maravilhosa, só que ninguém viu o que a gente fazia enquanto eles dormiam. Sabe, é muito fácil alguém falar: o pastor Alvim, ele prega no Brasil inteiro, ele viaja, prega entre os melhores pregadores do Brasil, ele está nessas conferências, é convidado, é pregador e tal, mas ninguém, enquanto você estava dormindo, você não viu o que eu estava fazendo. Sabe, você é aquilo que você faz enquanto os outros dormem. Você é aquilo que você estuda enquanto os outros dormem. Você é aquilo que você ora enquanto os outros dormem. Porque quando eles acordam, eles só veem o resultado, mas eles não veem o que foi feito no secreto. E é aí que mora o poder do secreto. Jesus disse: quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas pela graça de Deus, eu amo esse texto, é um dos textos que eu mais amo, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo aqui? Tem muita gente que diz: não, a graça faz tudo, porque é a graça de Deus. E essa questão dessa graça barata dá a entender que você cruza os braços e fica vendo as coisas acontecerem, porque é a graça, você não precisa fazer nada. Mas Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, ao contrário, o que? Trabalhei mais do que todos eles. Paulo está falando: eu não desperdicei a graça, pelo contrário, eu usei da graça de Deus, e surfei na onda da graça, e viajei nas asas da graça, e fui, e trabalhei, e rendi mais do que todos eles. E por que não falar de Provérbios 8,17? Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Uma das coisas mais poderosas na vida de uma pessoa é o seu posicionamento. Gideão, quando ele foi chamado por Deus, ele se posiciona. E o nosso posicionamento, ele inspira as pessoas.
Quando você se posiciona, você inspira. E quando ele se posicionou, ele inspirou as pessoas. Talvez você ainda não percebeu, mas as suas atitudes, elas falam. E as pessoas respondem. Há uma passagem na Bíblia, Lucas 1:7, vai contar a história de um casal de velhinhos. E eles não tinham filhos. O marido se chamava Zacarias. A esposa se chamava Isabel. Zacarias era sacerdote. E ele estava no templo, oferecendo sacrifícios ao Senhor, no seu turno. Lucas 1:7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. E no versículo 20, preste atenção nisso, que isso é muito forte. Um anjo veio até Zacarias e disse assim: eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porque não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. E o povo o esperava e se admirava de que tardasse no santuário. E saindo ele, não podia falar-lhes. E entenderam que tiveram uma visão no santuário, e ele lhes fazia sinais e continuava mudo. Presta atenção, o anjo vem para Zacarias e diz assim: você ficará mudo até que se cumpra a palavra. E Zacarias, quando ele sai, a multidão esperando, ele não tinha palavras. Ele começa a fazer sinais, mímicas. E ninguém entendia, mas entenderam que ele tinha tido uma visão, porque ele ficou mudo. Sua mulher engravidou, e o menino nasceu. E no dia do nascimento do menino, alguém disse: coloca o nome nele de Zacarias. E a mãe disse: não, ele se chamará João. E depois foi conhecido como João Batista. Mas olha o que o versículo 62 diz: e perguntaram por sinais a seu pai, como queria que se chamasse. E ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Você percebeu alguma coisa nesse texto? Presta atenção. E eis que ficarás, o quê? Ficará o quê? Ficará o quê? O quê? Surdo, mudo. E porque ele ficou mudo, ele não conseguia mais falar, então ele fazia gestos. Mas quando o menino nasceu, e as pessoas vieram conversar com ele, olha o que o texto diz: e perguntaram por sinais. Mas espera aí, ele era surdo? Se ele não era surdo, então por que o povo estava falando com sinais? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Ele não ficou surdo, ele ficou mudo. Mas quando ele se comunicava por sinais. Mas quando João nasceu, as pessoas lhe perguntaram por sinais. E aí a pergunta que eu faço é: como é que eles estavam fazendo sinais para ele, se tudo que eles falavam ele ouvia? Porque ele não era surdo, ele estava mudo. Sabe qual é a resposta? A forma como você se comunica com o povo te responderá. Se você é um líder de célula de oração, a sua célula será uma célula de oração. Se você é um líder que esmera, que busca conhecimento nas Escrituras,
a sua célula buscará conhecimento nas Escrituras. Porque assim como você se comunica com as pessoas sempre responderão da maneira como você comunica com elas. Se na sua casa você resolve as coisas na base dos gritos, os seus filhos também resolverão na base dos gritos. Se você usa de violência, eles também usarão de violência. Porque da maneira como você comunica, as pessoas se comunicarão com você. Se você lidera com coragem, se você lidera, você desperta coragem nas pessoas. Se você lidera com medo, você transmite medo. Se você vive reclamando, você vai formar reclamadores. Se você vive pela fé, você vai inspirar as pessoas a viverem pela fé. Porque as pessoas sempre responderão à sua linguagem. Posso ouvir um amém? Como você tem comunicado com as pessoas? Talvez as respostas que você tem ouvido não tenham te agradado, mas as respostas que a forma como as pessoas estão lidando com você, nada mais é do que a forma como você lida com elas. Se é por mímica, elas vão responder por mímica, embora ele não fosse surdo. Eu concluo essa mensagem te dizendo que eu aprendo com Gideão que o sofrimento vem para nos dar experiências com Deus. Através do massacre, da opressão dos midianitas, eles tiveram poderosas experiências com Deus. Jesus disse: errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Precisamos muito das Escrituras, porque elas nos dão o norte, mas não podemos ignorar o poder de Deus, porque haverá momentos que é o poder de Deus que vai suprir. Hoje pela manhã eu fui num funeral de um irmão aqui da igreja, 86 anos de idade, e nos domingos ele esperava o filho que é membro da igreja. Foi o seu Pedro, Pedro Moraes, conhecido como Pedro da Coferro, pai do Dr. Carlos. E ele esperava para que o Dr. Carlos trouxesse ele para o culto. Isso, as pessoas diziam: mas você entende o que o pastor fala? Sabe qual que era a resposta dele? Não, eu não entendo, mas o que eu sinto naquele lugar, eu não sinto em lugar nenhum na minha vida. Eu quero ir lá. A experiência com Deus não pode ser ignorada. Busque esse ambiente. Busque esse ambiente de presença de Deus, de poder de Deus, de glória de Deus, porque Deus quer que você viva isso. Ele quer fazer da sua casa um lugar aonde a presença dele habite, e que se cumpra na sua casa o que diz em Deuteronômio 28: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Que as pessoas digam: eu gosto de ir na casa de fulano, porque tem uma paz tão grande naquele lugar. Se coloque de pé. Eu não entendo, mas eu sinto. Bill Johnson, um pastor norte-americano, uma referência para mim. Bill Johnson disse assim uma certa vez: se você quer receber a paz que excede todo entendimento, se você quer sentir a paz que excede todo entendimento, haverá momentos que você não vai entender. Paz que excede o quê? Entendimento.
Haverá momentos em que você não entenderá. Não entenderá, mas você sentirá aquilo que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam.